Como funciona o eu e o do para quem sente medo excessivo, um medo que sai da normalidade? Porque o medo é algo natural. O medo é um sistema de proteção. Medo é uma emoção e emoções nada mais são do que estados fisiológicos alterados. Esses estados fisiológicos que acontecem por conta da interpretação do nosso cérebro em relação ao meio, ou seja, se há algo perigoso real na nossa frente ou há algo perigoso imaginário, que aparece na nossa mente, o nosso cérebro ele starta uma série de processos fisiológicos que vão possibilitar, por exemplo, que seus músculos funcionem melhor, que os seus órgãos diminuam as suas ações desnecessárias naquele momento, porque a prioridade total é a autodefesa, é a preservação da vida. Então, o motivo pelo qual você sente medo, a sensação do medo, é que seu cérebro está tentando te proteger. O problema é que existem medos que fazem sentido. Então, se eu estou agora passando numa pista, na pior pista do mundo, na pior estrada do mundo, na Bolívia, se eu não me engano, e eu tô do lado ali de um penhasco que eu realmente posso cair, é natural eu ter medo. Eu vou sentir os efeitos fisiológicos dessa alteração comportamental. Então, toda emoção, e o medo tá dentro desse contexto, toda emoção é simplesmente uma alteração fisiológica. Então, sabendo disso, quando você tem medos excessivos, é sinal de que o seu cérebro tem uma programação ou programações que estão desreguladas. Um exemplo, um medo de barata, que faz você perder toda a sua razão, faz perder o controle e você sair correndo, gritando. Isso não é natural. Ou seja, o seu cérebro tem uma programação que diz mais ou menos assim, se, como se fosse linguagem de computação, se houver barata diante de mim, reaja de uma maneira que chame muita atenção, corra, lute, saia correndo, porque a barata é um ser extremamente perigoso e que vai lhe matar se você não tomar uma decisão agora. Então, a sua programação é essa. Então, por isso que você, quando tem medo de barata, você acaba sofrendo esse tipo de alteração comportamental. Então, todo medo exacerbado, ele é oriundo de uma programação que foi feita errada. E essas programações, elas são feitas erradas por quê? Por qual razão? Como que funciona isso? Bom, normalmente os nossos medos exagerados, eles são gravados pelo nosso cérebro quando nós temos um advento na nossa vida que foi emocionalmente rigoroso, que as alterações hormonais foram rigorosas. Então, um trauma, alguma situação na qual você vivenciou que foi muito forte e tinha como elemento aquilo que você tem medo, ou algo parecido, que está dentro do mesmo quadrante, vamos dizer. Então, quando nós somos crianças, principalmente até 7 anos de idade, esse período é quando nossa programação principal, que a gente vai levar para o resto da vida, ela está sendo criada. Então, o nosso cérebro ele pega essa programação pelas nossas referências paternais. Então, o que nossos pais falam, ou pessoas que servem de mentores na nossa vida, ou pessoas que nós temos uma ligação afetiva. Então, se você, por exemplo, sua mãe é uma pessoa que herdou esse comportamento, essa programação do medo de barata, sua mãe ou seu pai, e você, até 7 anos de idade, percebia esse comportamento, ou seja, estava diante do medo de uma pessoa, então o medo não era seu, porém, o medo da sua mãe, que é alguém que você confia muito, que é alguém que você gosta muito, sempre estava muito ligado, o medo da sua mãe fez com que o seu cérebro entendesse aquela programação e guardou para ele também. Então, fica esse comportamento. Então, nós estamos cheios de programações que aconteceram até 7 anos de idade. Isso quer dizer que não existem programações depois dos 7 anos de idade? É claro que não. Mas a maior parte das nossas programações, principalmente em relação a medos e comportamentos, elas são criadas ali até 7 anos de idade, que é o período no qual o córtex pré-frontal ainda está terminando de se formar. Então, mais ou menos em 7 anos e meio, 8 anos, para algumas crianças vai ser até 9 anos, o córtex pré-frontal ele se fecha, que é onde você agora tem autonomia. É como se seu cérebro tivesse lacrado finalmente, né? Fechado. Você vê que não é o crânio, né? Você vê que o próprio crânio, o bebezinho ali, né, tem um período de 5, 6 meses que o crânio ainda está se fechando, né? Você toca aqui, você vê que não tem o crânio completamente fechado. Isso é a parte anatômica da cabeça. Mas o cérebro em si, abaixo do crânio, tem uma partezinha que está sendo ainda formada, né? E também é um período no qual você tem a neuroplasticidade, que é justamente esse aumento de conexões neurais, esse crescimento das conexões neurais, que vai te acompanhar pelo resto da vida, mas nesse período ele é muito mais forte. Okay? Então a nossa programação, basicamente, a nossa programação
essencial, ela é formada ali até 7 anos de idade. E o que é que eu e o Du faz? Como é que a gente entra nesse processo? O que a gente consegue fazer com isso? Bom, todo medo, ele guarda ali pensamentos específicos ou uma coisa que nós chamamos de comportamento padrão. E que dá para a gente perceber o comportamento padrão através de uma conversa com o nosso outro eu. O que é o outro eu? Todo mundo já ouviu ou percebe uma segunda voz. Na verdade, tem muitos desenhos, fica a segunda voz, um diabinho, um anjinho aqui falando. Né? O que é essa segunda voz? Aqui eu preciso que você entenda de uma forma muito simples, que eu vou te explicar. A segunda voz é o seguinte: você tem a sua consciência, você é ser humano, animal racional, né? O que determina que você é um animal racional é justamente essa parte do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal. Então você é um animal racional por conta dessa parte do seu cérebro. E que foi a última parte que se desenvolveu no desenvolvimento humano. E que continua a se desenvolver. Nosso cérebro ainda continua a se desenvolver. A gente não percebe, porque no período de 100 anos, 70 anos que o ser humano vive, ele não tem tantas mudanças assim. Mas, o córtex pré-frontal faz com que você tenha uma voz, que é é a forma como você interage com o ambiente, com as pessoas, de forma racional. Ou seja, é como se você tivesse uma programação, por exemplo, eu odeio, vamos dizer, eu odeio batata frita, ok? Aí eu vou visitar você na sua casa. Quando você bota uma batata frita para mim, eu vou dizer assim: ah, obrigado, tá deliciosa essa batata frita. Eu acabo comendo, Danilo, acabo comendo. Mas algumas pessoas que têm uma programação diferente, mesmo odiando batata frita, vão dizer: não, obrigado, eu não gosto de batata frita. Em ambos os casos, tanto aquele que aceita o que a outra pessoa diz, quanto rejeita educadamente, essas ações, esse rejeitar ou acessar ou aceitar com educação, ele é gerado pelo seu raciocínio lógico, pela sua capacidade de se socializar, pela percepção do ambiente e dizer o seguinte: eu preciso, você está mentindo em relação à sua programação. Eu preciso falar com a educação para que o outro não se sinta ofendido. Afinal, ele está fazendo um bem para mim, está me oferecendo uma comida na casa dele. Então, o córtex pré-frontal, ele é o responsável por ter esse tipo de camuflagem, vamos dizer assim. Só que, por trás desse córtex pré-frontal, tem uma outra parte do seu cérebro, e aqui vamos dividir em mente consciente e mente inconsciente, certo? Que não tem nada a ver com o cérebro, só para ficar mais fácil. Então, conscientemente, eu neguei com educação. Mas e se eu tirasse essa parte? Qual resposta viria? Viria literalmente: eu odeio batata frita. E nada mais. Então, esse odeio batata frita, ele fala com você, ele grita dentro de você. Eu odeio batata frita. Você ouve isso em várias circunstâncias da vida. Então, essa é a nossa programação, essa é a raiz. A camuflagem é feita pela nossa mente consciente. Qual é o problema disso? O problema é que nós, de certa forma, tendemos a agir na maior parte do tempo a partir da nossa programação, ou seja, da voz interior. Só em situações que nós realmente temos ali um tempo para pensar é que nós refletimos. Mas isso equivale a mais ou menos 5% só das suas ações. Ou seja, as nossas ações conscientes, elas só equivalem a mais ou menos 5% de todas as ações que a gente faz. E aí é que é o problema. Então, o que é que eu tenho que fazer quando eu tenho medo? Como é que o Edu trabalha quando eu tenho medo, né? Então, a gente tem que perguntar a segunda voz, ou seja, questionar a segunda voz. Conscientemente, eu tenho que questionar a ponto de eu saber a resposta que é padrão. O que é que meu cérebro está guardado? O que é que tem gravado na minha programação? Então, como é que funciona isso? É basicamente o seguinte: para o medo de barata, eu posso perguntar para mim mesmo. Eu uso um recurso que é o papel. E a gente faz isso no Eudô todo dia. Se você não sabe, você pode participar do Eudô. Não precisa pagar nada para participar dos nossos treinamentos, que acontecem diariamente. Aqui embaixo tem o link para você entender o Eudô, assistir 4 vídeos de iniciação e participar do nosso grupo e dos nossos treinamentos ao vivo, que acontecem diariamente. Ou seja, nós todos os dias temos uma sessão de reprogramação mental, de descoberta de programação, de dessensibilização emocional, que é incrível. E você pode participar. Então, voltando aqui. Dentro dos nossos treinamentos no Eudô, eu falo justamente disso. Eu guio as pessoas justamente por esse caminho. Você tem medo de barata? Sim. Como que você fica quando você tem medo de barata? A pessoa anota: eu tenho isso, fico em pânico, eu corro, peço ajuda a alguém. Ok, tudo bem. Aí, nós começamos um trabalho no qual
Eu pergunto para você e eu oriento que você deixe o seu cérebro responder. Exemplo, por que você tem medo de barata? Aí vem a resposta automática. E eu quero que você solte essa resposta. Se você quiser fazer esse exercício agora, se você tem medo de barata, você pode fazer. Ou qualquer outro medo que você tenha. Então, você pega uma caneta e um papel e simplesmente vai fazer da seguinte maneira. Você faz a pergunta, você bota o medo no centro do papel e se pergunta: por que eu tenho medo de barata? Por que eu tenho medo de escuro? Aí, deixa a resposta vir. Ou seja, é justamente esse diálogo. Deixa a resposta vir, que vem. É só percepção, é treino. No início pode ser mais difícil, depois você percebe. Então, por que eu tenho medo de barata? Aí vem, porque é perigoso. Eu vou lá e anoto. Por que é perigoso? Mas por que é perigoso? Porque a barata é nojenta. E o que é que essa barata nojenta faz que é perigoso? Transmite doenças. Onde você viu isso? Minha mãe que falou. Então, a resposta vem, você vai anotando no papel, fazendo uma árvore, um mapa mental. E aí você vai questionando mais. Quando você perceber que você está entrando a fundo nesse questionamento, que a gente chama de questionamento socrático, quando você perceber que está entrando nisso, você vai ter clareza de onde veio esse medo. E quando você tem clareza de onde veio esse medo, você já entrou no estágio 1 da reprogramação mental, que é a identificação da programação. Então eu descobri que eu tenho medo de barata porque minha mãe tinha medo de barata. Aí você traz para a lógica da consciência. Faz sentido eu ter medo de barata porque minha mãe tinha medo de barata e eu via minha mãe pulando? Obviamente não faz sentido nenhum. Então essa consciência de que não faz sentido já te dá uma clareza enorme e já ajuda a dessensibilizar. Ok, identifiquei isso, Dan. O que eu posso fazer agora? Assim como eu faço um diálogo com alguém que eu estou educando, com um filho meu, se eu for professor, com um aluno meu, eu vou usando caneta, papel, e vou questionando meu cérebro até eu convencer ele. Por exemplo, quando ele respondeu que minha mãe tinha medo, eu pergunto a ele, existe uma pergunta-chave que muda a programação de medos e traumas de uma maneira absurda, que é, faz sentido isso? Então, se o meu cérebro em algum momento respondeu que o medo era de minha mãe, e que a barata é nojenta, faz sentido? Aí você pergunta pro teu cérebro, faz sentido eu ter medo porque minha mãe tinha medo? Eu sou minha mãe? E o cérebro vai responder, não. Mas barata é nojenta. Ele sempre vai tentar retrucar. Você vai perceber isso quando estiver fazendo. Mas barata é nojenta. Certo. Quantas pessoas, aí você faz perguntas assim, ó, para convencer mesmo. Quantas pessoas morreram de barata que eu conheço? Nenhuma. Você conhece alguém que morreu de barata? Não, né? Então, mas sabe que não faz sentido? Então, quando você pergunta ao seu cérebro isso, chega num determinado momento que não tem resposta. Por quê? Porque aquela programação, ela veio de algo que você viu e não de algo que você viveu. E que não faz sentido você manter aquele medo. Então, quando você vê que não faz sentido manter aquele medo, aí você começa, no papel mesmo, a conversar consigo mesmo e dizendo, olha, se era o medo de minha mãe, eu nunca vi ninguém morrer, não faz sentido eu ter medo de barata? Aí agora você muda a conotação. Agora você cria coragem. O que é que eu faço quando eu vejo uma barata agora? Eu mato. É assim que eu faço. Eu mato. Eu me afasto, ou eu espero ela sair. Por quê? Porque ela não vai fazer mal nenhum. Eu não vou ficar doente porque uma barata encostou em mim. Ela não é um monstro. A barata não é maior do que eu. Ela pode ser nojenta, aquilo que é nojento eu só não encosto. Mas eu posso matar, eu posso jogar fora. Eu não preciso ter pânico. Então, quando você faz esse questionamento socrático e você tem essa consciência, aí você tem o estágio 1 da reprogramação. Se você termina esse questionamento e você agora pensa em barata ou vê uma barata e não tem mais medo, você avançou para o estágio 2 da reprogramação, que é eu aprendi a lidar. Agora, se eu ainda fico ansioso ou com medo de barata, nós passamos para o estágio 3 de reprogramação, que é fazer a dessensibilização. Ou seja, se mesmo fazendo esse questionamento socrático, eu ainda tenho medo de barata, aí eu preciso atingir a emoção. Só que a dessensibilização é explicada em outro vídeo. Eu vou deixar aqui, tá aparecendo aqui para você, certo? E vou deixar no final desse vídeo também a sequência, que é como fazer a dessensibilização. Mas o mais importante aqui é que, independente do medo que você tenha, qualquer um, desde os mais simples, medo de barata, aos mais avançados, medo de morrer, que está impedindo você de viver, medo de sair na rua, medo de encontrar alguém, medo de uma pessoa, medo de seu filho morrer, medo de ficar doente, medos excessivos, o Eudô pode te ajudar. O Eudô, ele não é uma terapia. Não é uma terapia. É um estilo de vida que nós reprogramamos a mente, nós
temos alguns conceitos muito interessantes que são simples de fazer, não coloca ninguém em risco, não tem nada a ver com medicamento, não tem nada a ver com doutrinação, com nada. Nós simplesmente todos os dias questionamos os nossos medos, fazemos esse questionamento socrático, nós fazemos exercício de dessensibilização, que está explicado no outro vídeo que eu já te indiquei. E a nossa vida vai melhorando assustadoramente. Então, o Eudô é um estilo de vida, para começar, que é o caminho da prosperidade e abundância. Nós vivemos o caminho da prosperidade e abundância. Fazendo o quê, Dan? Limpando toda a sujeira, que são os traumas, os medos, os receios, os comportamentos compulsivos, os vícios. A gente vai limpando toda essa sujeira, questionando por que a gente trabalha assim, por que acontece isso, por que a gente procrastina. Então esse é o Eudô. É isso que a gente faz e você pode vivenciar o Eudô, fazer parte da nossa comunidade que só cresce, clicando aqui embaixo, fazendo os vídeos, assistindo os vídeos de iniciação para entender as técnicas e participando todos os dias dos nossos treinamentos. De segunda a sexta, nós treinamos 30 minutos de treinamento é o suficiente para melhorar muitas áreas da sua vida. Melhorar o seu estilo de vida. Você vai se exercitar melhor, você vai comer melhor, você vai trabalhar melhor, e tudo isso vai fazendo com que você viva um caminho de prosperidade e de abundância. Além de termos uma comunidade muito legal e acessível a todas as pessoas. Então, clica aqui embaixo, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você quer bem, com quem você quer ver a prosperidade, que quer que a pessoa perca seus medos, seus receios. Compartilhe esse vídeo para que ela também faça parte do Eudô. Forte abraço, qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo, dá o like, deixa o seu like, compartilha o nosso canal, nossas instruções e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.